Seguimos falando de grãos, mas agora vamos falar um pouco a respeito de milho. Mercado também é bastante complexo, né, para essa campanha. Tem uma grande oferta aqui no Brasil e os valores, os preços, apesar de serem mais baixos que nos últimos anos, têm apresentado alguma estabilidade. Para falar a respeito de competitividade de milho brasileiro, a relação com o milho norte-americano, nós vamos conversar com Rafael Mandarino, ele que é da G-Resource Brasil, participa ao vivo conosco pela internet e nos fala um pouco a respeito do mercado do cereal. Rafael, um prazer tê-lo mais uma vez aqui conosco. E o mercado do milho, ele vem num cenário que, para muitos, né, ele não estava remunerando, vem com custo de produção, essa marca que os produtores acabam trazendo que o milho não está remunerador. Mas eu quero saber de você como é que fica neste momento o milho brasileiro, milho que tem inclusive uma expectativa de exportar até 50 milhões de toneladas. Como é que você avalia esse mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? É sempre uma honra estar aqui com vocês. Nós temos aí, obviamente, um setembro que já rompeu o que a gente teve de exportação no ano passado. O mercado doméstico realmente atingiu um fundo de preços no momento ali do grosso da safrinha, e o produtor sentiu essa dificuldade de fazer o fechamento, né, desses custos. E, obviamente, o grande questionamento para o milho agora é uma exportação aquecida, que deve continuar trazendo níveis mais elevados do que o ano passado, colocando em teste essas exportações, tá? Se a gente levar em consideração para basicamente fazer um comparativo com o que o USDA vem trazendo para os 57 milhões de toneladas que eles projetam de março a fevereiro, só para você ter uma ideia, a gente espera, em função da continuidade do Brasil sendo uma origem importante, e aí por isso eu estou trazendo esse momento de comercialização um pouquinho diferente, a gente espera de que março para fevereiro haja uma possibilidade da gente exportar muito mais do que esses 57 milhões de toneladas. Ou seja, os mesmos testes aí de números até dezembro podem acontecer acima dos limites que estão sendo trabalhados. E, obviamente, estressando esses quadros de oferta e demanda. E eu acho que o ponto principal é justamente esse início muito quente, aquele calorão da semana passada, do início dessa semana, que ainda está presente em várias localidades, mas que agora os modelos parecem colocar um pouco mais de chuva, algumas chuvas já aconteceram em algumas regiões, e a gente começa a ver aí uma possibilidade de trazer, né, um incremento dessa área plantada de soja que não vai imediatamente, né, se continuar dessa forma, impactar tanto, a grosso modo, desta área do safrinha, que é a grande preocupação. O nosso meteorologista aqui, ele tem uma visão um tanto quanto diferente. Ainda há um risco, ainda há uma preocupação, as temperaturas oceânicas estão ainda elevadas e isso tende a manter níveis de normalidade de chuvas abaixo da média. Isso pode fazer com que esse ritmo seja disparelho, descasado em diversos cenários aí para as diferentes regiões do centro-oeste brasileiro e, obviamente, fazendo com que haja assim, um questionamento em relação a esse safrinha do ano que vem, e obviamente a gente tem um questionamento em relação, o Conab está certo, reduzindo bastante, o USDA está certo, aumentando área, né, trabalhando com uma produtividade até menor do que a Conab, mas aumentando área para o próximo ano, algumas consultorias aqui também aumentando área, aumentando a produtividade, né, e a gente vendo números aí, trabalhando para o próximo ano, oscilando entre os 120 aos 139 milhões de toneladas de projeção. É muito cedo para falar na perspectiva da área. O risco existe, a preocupação ela existe, e a rentabilidade que você me perguntou, dependendo desta redução de área, dessa intenção menor, e muito produtor já vem demonstrando esse interesse de diminuir essa área, de mitigar um pouco desse risco e trabalhar com outras culturas, pode ser sim, né, um tanto quanto melhor do que se projetou no momento da safra aqui. Desde que o produtor conheça o seu custo, eu vou bater na mesma tecla que eu bati na semana passada quando a gente falava de soja, Fabiano, e desde que o produtor se antecipe nos movimentos, porque não são anos onde a gente está falando de estoques, né, totalmente apertados, né, e safras, né, totalmente questionáveis. Nós já estamos com uma grande safra de milho americano, por mais que o mercado doméstico por lá seja um excelente mercado doméstico, a gente tem de novo o leste europeu voltando para a praça, você vê aí uma China
movimentando, comprando lá pelo leste europeu, também comprando o Brasil, soja, por exemplo, né, por conta de todo o problema americano do rio Mississippi, de todo o custo também, né, de originação por lá mais elevado, enquanto que aqui, por conta desse dólar mais elevado, está favorecendo, e o milho por aqui deve continuar sendo objeto-alvo de originação. Então, na nossa visão, essa rentabilidade somada a um aperto do quadro de oferta e demanda, que a exportação tende a ser um pouco maior, mais otimista do que estão, né, sendo contabilizadas aí, nós teremos sim, né, uma possibilidade desse quadro de oferta e demanda apertado, jogando para uma redução possível de área aqui no Brasil e já uma redução que já é falada nos Estados Unidos no próximo ano, dando lugar para novas plantas de diesel renovável que vão usar muita mais soja. Eu preciso de mais área de soja lá, então diminuindo a área de milho por lá, fica sim, né, um questionamento, né, em relação a esse preço obviamente que tende a trazer um certo equilíbrio melhor, né, em função desse descasamento que nós estamos vendo para o Brasil sendo uma das origens mais baratas, obviamente. Né? Então, vamos esperar para ver, eu acho que são algumas semanas para confirmar esse plantio de soja, e aí, obviamente, a gente chegar a essa janela de milho, se está ideal, se não, se vai reduzir a área ou não. Rafael, rapidamente, milho, apesar de termos tido alguns momentos e a conta, né, que acaba ficando mais negativa em relação ao produtor, né, a relação de troca com insumos, por exemplo, é uma conta que a gente faz sempre. Falando a respeito da parte monetária, milho pode acabar sendo bem interessante, considerando os pontos que você destacou, um crescimento na indústria que faz processamento de milho para etanol, para bioenergia aqui no Brasil. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem inaugurar novas indústrias no começo do próximo ano. Todo esse cenário pode, inclusive, trazer o milho para um ponto bem mais favorável do que nós temos no momento. Dá para dizer isso? Fabiano, eu acredito que sim, né? Nós estávamos nos fundos de preços e a recuperação ela vem acontecendo. Se você projeta, né, pelo menos até o início do ano, né, alguns preços até futuros dando uma certa recuperada, por exemplo, janeiro, março, né, até mesmo maio, a gente tem uma certa recuperação que vem acontecendo até 24, mas aí olhando para o safrinho, um questionamento muito grande, né? A gente vem trabalhando aí na ordem dos 63, 64 reais para o safrinha, diferente do início do ano, na casa aí dos 65, 66, mais ou menos. Então, esse preço um tanto quanto menor para, né, o setembro, vamos botar como referência para o safrinha agora, ainda é um questionamento de que pode ser sim uma boa temporada, uma grande safra e essa área de milho ser maior, ao mesmo tempo a produtividade também, ou mesmo que seja repetido a mesma área de milho, a produtividade responder caso a gente trabalhe com a janela ideal, né, e obviamente isso ainda é muito cedo para uma afirmativa. Não é à toa que o mercado, para aquele momento, continua meio de lado, continua ainda subindo e descendo de acordo com as notícias em função de toda a volatilidade que existe no mercado. Eu digo para você o seguinte, que o produtor que está pretendendo plantar esse milho, né, para o safrinha do ano que vem, e obviamente ele já fechou alguns custos e tem, né, alguns produtos já desenhados. Existe sim uma grande chance de vários momentos ele ter grandes oportunidades para poder se movimentar para fazer essas proteções. Tá? Então tem projeções mostrando um lado otimista, né, uma rentabilidade aí de R$300 de margem operacional por hectare, R$400, 500, 1.000, né, 1.500, são diferentes cenários, né, cenários obviamente otimistas, realistas e pessimistas que vão variar. Agora, por enquanto, quando se projeta para o ano que vem e o que se tem, né, em relação ao mundo como um todo, né, em função da demanda que você mesmo vem falando, tanto da doméstica como mundial, e ao mesmo tempo tem um incremento de proteínas aqui no Brasil, né, a recuperação de alguns preços, isso pode acabar incentivando e motivando também, a gente entende que a rentabilidade ela pode sim, em vários momentos, ser fechada positiva, né, e o produtor ele tem que se antecipar, observar, entender o custo e acelerar, né, para essas proteções. De novo, aquela máxima, né, que a gente sempre vê acontecer, o produtor ele quer R$70, R$65, atingiu 65, aí ele fala, bom, chegou no 65, então vai a 66, 67. Por favor, se atenha à estratégia, se atenha ao planejamento e vá fazendo a remuneração disso, porque este ano tem uma grande safra por aqui, potencial, e isso pode movimentar bastante esses preços para frente e você ficar para trás no momento em que você tomar a decisão efetiva de fazer a venda. Então trace um plano e siga ele.